Imagina que você é um cara que sempre buscou por poder e conseguiu se tornar o homem mais poderoso de todo o mundo. Mas por ter buscado poder demais, acabou chamando a atenção de pessoas perigosas, o que te leva à morte. Porém, seu poder era tanto que você consegue reencarnar em um outro mundo e agora busca viver de uma outra forma. Bom, é assim que as coisas acontecem no anime que vamos falar hoje, chamado Saikou Myoji no Isekai Tenseiki. Meu nome é Eric e sejam bem-vindos ao Animeverso. O anime começa mostrando os demônios atacando uma vila e os aldeões não tinham nem como se defender, pois eram fracos demais. Então tentam se esconder. Aí surge um dragão voando no céu e quem tá montado no dragão é o nosso prota. E ele diz que desde criança buscava por poder. Ele achava que tendo poder nada podia ser tirado dele. Nesse momento ele usa uma técnica muito poderosa que explode todos os demônios, mas um sobrevive e parte pra cima de um dos aldeões. Porém o dragão surge e come o bicho. Nosso prota conseguiu se tornar o homem mais poderoso que tinha, invocando as criaturas mais temidas como servo. Mas em uma noite os alunos dele foram feitos de reféns e por isso ele foi obrigado a se opor à corte imperial. Isso tudo claro porque buscou poder demais. E a corte era tão covarde que mandou seu aluno favorito pra acabar com ele. Nessa hora o nosso prota diz que ia recomeçar tudo de novo, mas que não falharia na sua próxima vida. E com isso ele conjura um feitiço pra reencarnar em um outro mundo. Depois disso vemos um homem que estava fazendo um ritual pra ver o poder mágico de uma criança. Porém nenhuma das pedras elementais estava brilhando, o que indicava que essa criança não tinha poder mágico nenhum. O homem parece não acreditar no que estava vendo e essa criança zomba dele por não poder usar magia. E o nosso protagonista explica que ele reencarnou como essa criança, que se chamava Seika, o terceiro filho de uma famosa família de magos. E no mundo que ele reencarnou, os humanos e os demônios coexistiam e a magia era real. E embora sua mãe tinha sido uma amante do seu pai que não tinha nenhuma magia também, isso não era problema, porque mesmo que seu corpo não tivesse magia, ele tinha um poder espiritual incrível. Após o ritual, Seika pensa sobre como o papel era muito valioso, e então ele tentaria algo usando umas folhas que ele pegou. Depois dos seus shikigamis de folha estar prontos, ele consegue transformar as folhas em vários animais, como corvos e ratos. Seu irmão Glee chega de repente e pergunta o que ele estava fazendo, e fica meio bolado porque seu irmão ignora e pede pra ele parar de encher o seu saco. E então ele parte pra cima, e quando ele vai meter um socão, os corvos que foram criados pelo Seika o defendem. Seika se pergunta se ele pegou pesado demais com seu irmão. Seu irmão mais velho, chamado Ruff, chega e espanta os corvos. Seika percebe que ele desconfiava que os corvos foram coisas dele, mas isso era meio óbvio mesmo, já que ele tinha sido o único que foi atacado pelos corvos. Seika diz ter enviado seus shikigamis pra coletar informações daquele mundo. Seika tinha feito 7 anos de idade, mas por ser filho de uma amante do seu pai, não houve uma comemoração. Ninguém sequer falou com ele. Mais tarde, nosso prota estava fazendo vários shikigamis usando papéis que ele mesmo criou. É quando uma mina chamada Ifa, que era empregada deles, bate na porta e entrega uma roupa dele que encontrou na floresta. Bem nessa hora, Glee aparece chamando a mina de escrava e pergunta por que ela não estava trabalhando. Ele aproveita para zombar novamente de Seika por não ter magia. Ele se gaba dizendo que tinha que ir para o Instituto Imperial de Magia, uma escola famosa que fez muito magos da corte, mas era um lugar que Seika não queria por não ter magia. Provavelmente ele ia entrar no exército. Aí o pai dos garotos aparece e chama Glee para estudar magia. Quando estavam indo, Seika pede pro seu pai o levar também. Ruff conjura uma magia de vento que destrói o alvo, que era uma pedra. Glee usa uma magia de fogo e acerta o alvo também, e desafia Seika pra tentar também, já que seu pai estava assistindo. Seika diz que não queria revelar os seus feitos naquela hora, mas precisava reverter aquela situação, já que os fortes sempre exploravam os mais fracos. E é por isso que ele conjura uma poderosa magia de fogo que deixa todos espantados. Isso pelo fato de ser uma bola de fogo azul e ser tão poderosa mesmo sem encantamento. Aí seu pai diz que havia casos de pessoas que conseguiam usar magia sem ao menos terem nascido com ela, mas a natureza da sua magia podia fazer com que ela mudasse de cor. Seika diz pro seu pai que também queria aprender magia, porém ele se recusa e dá uma desculpinha que não havia registro de magos bem-sucedidos que nasceram sem magia, mas ele promete ao menos arranjar um tutor pra ajudar ele. Nosso prota estudava e enquanto seus irmãos treinavam magia, ele observava tudo com seus shikigamis pra treinar sozinho. Depois de tempo, Seika já tinha 11 anos, e ele diz ter derrotado muitas criaturas poderosas e fez dela o seu servo em batalha na sua vida anterior, e por isso ele decide abrir um portal pra um outro mundo e invocar uma dessas criaturas. A primeira criatura que foi invocada foi uma garota chamada Yuki, mas ela tava com uma aparência bem mais jovem do que na sua vida anterior, e isso era devido ao seu estado do seu poder espiritual atual, ou talvez a influência daquele mundo. Seika diz que não queria nada dela, só invocou pra fazer um teste mesmo. Como ele não podia deixar ninguém ver ela, ele pensa em reverter a invocação, mas aí ela diz estar cansada do mundo onde estava, por isso se transforma em uma pequena raposa branca e diz que ia se esconder no seu cabelo. Logo em seguida vemos Glee irritado porque Ifa acabou derrubando uma jarra e sem querer acabou molhando a roupa dele. Ela até pede desculpa, mas Glee estava tentando se aproveitar da situação. Ele pede pra que ela fosse no quarto dele à noite e fala que ia educar ela, mas deu pra ver que ele tava com segundas intenções. Mas aí Seika aparece dizendo que tinha assuntos com Ifa. Glee irritado tenta dar um socão nele, mas ele se defende com facilidade e então vai embora. Aí Ifa leva o nosso prota até a floresta pra mostrar um filhote de um bicho que estava machucado. Seika pede pra ela se virar pra não ser descoberto e usa os seus shikigamis
Shikigamis pra curar o filhote. Nosso prota pergunta pra Ifa se ela conseguia ver as coisas que as outras pessoas não conseguiam ver. Ela até tenta mentir fingindo que não sabia de nada, mas nosso prota diz já ter visto ela seguindo os espíritos e os animais. Ele diz que consegue ver os espíritos, mas ela conseguia ver algo mais. E então ela conta que antes da sua mãe morrer, ela diz pra não contar pra ninguém. Mas como ele já sabia do seu segredo, ela diz que conseguia ver os elementais, e foi graças a eles que ela conseguiu achar a jaqueta dele. E o estranho é que esses elementais evitavam ficar perto do nosso prota. Seika pergunta se ela conseguia fazer os elementais fazer o que ela mandasse. E ela fala que já conseguiu, mas só uma vez que gritou bem alto e eles fugiram. Seika vê que a menina tinha potencial. Na sua vida passada, ele tentou conjurar essa habilidade, mas não conseguiu. Ele tentou até encontrar alguém que conseguisse, mas nunca encontrou. Por isso é uma surpresa pra ele ter encontrado alguém assim tão rápido na sua nova vida. Ele pergunta se ela tinha interesse em usar magia, e ela diz que gostaria, mas não tinha poder mágico pra lançar feitiço. Escondido, nosso prota usa um dos seus Shikigamis pra criar algo próximo de um elemental, e pede pra ela tentar fazer o bicho desaparecer. Aí ela tenta várias vezes, pedindo com delicadeza pra que ele desaparecesse, mas falha completamente, até que ela grita bem alto, e aí sim ela consegue fazer ele desaparecer. Seika percebe que faltava habilidade nela, mas era uma boa ter ela como aliada. Por isso ele diz que ia treinar com ela de vez em quando a partir de agora. Depois de um bom tempo treinando, nosso prota completou 12 anos, mas ao contrário de seus irmãos, ele não ganhava uma boa refeição e muito menos presente. Nem mesmo o pai dele estava por lá. Enquanto caminhava, Glee aparece com Ruff e diz que iam treinar com o nosso prota, e ele acha estranho o fato deles tirarem essa ideia de repente. E então Glee fala que como provavelmente ele ia pro exército, ele precisava treinar, e por isso eles iam ajudar ele. Nessa hora, algumas das empregadas dele chegam assustadas, falando que apareceu um grande monstro perto da cidade. O pai deles estava lá e expulsou o monstro com magia de fogo, mas o monstro fugiu pra floresta, e se ele contornasse a montanha, era possível que ele viesse onde estava. Eles abrem a janela, e depois de ver que era um tritão ancião, ele sai correndo igual uma menininha cagada de medo. Ruff manda todos irem pro fundo da mansão, e quando ele vai pedir pro Seika ir junto com ele, Seika já tava correndo em direção ao monstro. O tritão ancião estava de frente pra Ifa, mais algumas empregadas que estavam com ela. E quando o bicho estava prestes a rangar as minas, nosso prota estava prestes a usar seus poderes pra salvar ela. Mas aí ele fica surpreso ao ver que a Ifa conseguiu se proteger sozinha. Nosso prota chama a atenção do monstro, e todos da mansão estavam observando assustados. E ele usa um poderoso ataque de magia no monstro, e diz que o bicho estava completamente domado. Ele usou um veneno inofensivo pros humanos, mas muito eficaz contra largatos. E todos da mansão ficam chocados ao ver que ele derrotou um monstro tão poderoso com apenas um ataque. Seika diz que essa era a situação que ele tinha desejado. Naquela noite, Seika ganha um super banquete graças à sua vitória sobre o tritão ancião, que até um aventureiro veterano teria dificuldade pra enfrentar o bicho. Seu pai disse que queria recompensá-lo por ter matado o bicho. Nessa hora, ele aproveita pra pedir permissão pra se matricular no Instituto de Magia. Seu pai aceita, mas diz que ele de qualquer forma precisava passar pelo teste de avaliação. E então ele faz mais um pedido pra que ele permitisse que a Ifa o acompanhasse como sua serviçal. Mas seu pai pede pra que ele desistisse da ideia, já que ela não tinha poder mais. E então Seika promete mostrar que isso não era verdade. Ele pede pra Ifa gritar vácuo de fogo e criar a maior bola de fogo que ela pudesse fora da janela. Aí ela vai lá, dá um gritão e pá! Bolona de fogo suprema. Ela cria uma bola de fogo tão poderosa que deixa todos assustados. Era um feitiço de nível médio. E então seu pai é obrigado a permitir que ela o acompanhasse. Ele fica boladão com a decisão do seu pai e diz que o seu clã nunca permitiu que dois irmãos seguissem o mesmo caminho. E então não valia a pena quebrar suas tradições pra mandar um fracassado e uma escrava pra onde ele ia. Seu pai disse que pretendia manter suas tradições. Por isso Glee era quem ia se alistar no exército. Glee não aceita tal ideia e por isso desafia Seika pra um duelo onde o vencedor fosse pro instituto. Se ele perdesse, ele ia ter que sair da sua casa. Com toda tranquilidade, Seika aceita o desafio. O duelo seria na tarde do próximo dia. E tinha regras no duelo, sem uso de magias de nível médio ou superior. Enquanto Seika estava fazendo seu Shikigami, seu irmão Ruff entrega uma caneta de vidro como presente pro nosso prota. E pede pra ele pegar leve com seu irmão no duelo. Mas aí quando estava sozinho, Glee usa uma magia pra chamar sua atenção. E chama ele pra duelar. Ele não conseguiu esperar até o próximo dia. Pede pra que Seika esquecesse das condições que seu pai deu pro duelo. Se ele perdesse, era pra dizer pro seu pai que ele desistiu do duelo. Aí eles começam a lutar. Glee usa uma magia de fogo, mas não faz nem efeito nele. Aí ele lança uma magia de vento e Seika se defende com uma barreira. Ele lança várias magias contra ele, mas Seika usa um dos seus Shikigamis pra proibir que seu irmão se movesse. E ainda usa o Shikigami como se fosse um boneco de voodoo pra torcer o braço do seu irmão, causando uma dor e fazendo com que ele se rendesse do duelo. Seika estava se preparando pra essa situação há tempos. Há 6 meses atrás, ele tinha invocado o Ciclope e mandou ele encontrar o Tritão Ancião pra expulsar ele do seu ninho. Ou seja, toda aquela situação
onde o Tritão Ancião apareceu na sua casa e foi derrotado por ele, foi tudo planejado pelo nosso prota, pra ele poder ir pro Instituto da Magia. O miserável é um gênio. Chega a primavera e ele parte com a Ifa pro Instituto de Magia, em uma viagem que duraria 7 dias. No caminho, Seika dá um colar pra Ifa, que podia atrair os seres espirituais até ela. Depois de dias, o pai dos garotos pensa que Seika estava prestes a chegar no Instituto de Magia. Ele lembra do dia que recebeu Seika de uma mulher. Seika era filho de seu irmão mais novo, que era um homem bem estranho, que se tornou um aventureiro e desapareceu no território demoníaco. Seika tinha cabelos pretos e olhos pretos, algo raro naquele país. Então ele achava que ele era filho de seu irmão mais novo com um demônio. Por isso se sente muito mal por ter feito o que fez com Glee, mas era muito perigoso enviar Seika pro exército, pois ele poderia se tornar um herói que ia proteger a nação ou um senhor de demônios que destruiria a humanidade. Seika e Ifa chegam ao Instituto de Magia. E Ifa, toda envergonhada, pergunta se Seika quisesse que ela visitasse ele à noite. Mas o maluco é muito inocente. Ele achava que ela tava falando da refeição e recusa, já que não tava com fome. Aí a raposa aparece e diz pra Seika que a Ifa estava totalmente apaixonada por ele. No Instituto de Magia, todos chegam pra fazer o teste de avaliação e todos ficam surpresos por saber que Seika era de uma família famosa. Eles tinham que colocar suas mãos em uma bola de cristal pra medir o seu poder mágico. Um detalhe é que o mundo deles tinha um sistema mágico com base em 4 elementos, e a bola ficaria branca se tivesse aptidão pra todos os elementos, mas a mina da avaliação fala que nunca viu isso acontecer. A Ifa é a primeira a fazer o teste, e a bola de cristal mostra que era fraco, mas ela tinha aptidão pra fogo e pra vento. Quando Seika faz o teste, demonstra não ter aptidão pra nenhum dos elementos. Seika diz não ter nenhum poder mágico, mas isso não era problema, ele podia fazer a avaliação de qualquer forma. Uma mina de cabelo vermelho chega de repente e coloca suas mãos na bola de cristal e mostra que ela tinha aptidão a todos os elementos. Todo mundo fica surpreso. Seika reconhece essa garota, mas ele diz que ela tinha outra cor de cabelo na sua vida passada. Começamos com o nosso prota dizendo que se saiu bem na prova escrita, enquanto Ifa diz que acha que foi mal pra caramba. E Seika diz pra ela não se preocupar, pois podia compensar na prova prática. Quando chega a prova prática, eles tinham que mirar no alvo e acertar com sua magia, e cada alvo correspondia a um elemento diferente, como água, terra, vento, luz e sombra. E eles ganhariam pontos pra cada um, então deviam acertar o máximo possível. No início, a maioria dos alunos só escolhiam apenas um elemento, mas quando chega a hora da Ifa, ela acerta uma poderosa magia de fogo de nível intermediário que deixa todos de boca aberta. E usa também uma poderosa magia de vento que arregaça o alvo e deixa todos espantados, pois ela tava usando magia sem menos um encantamento. Seika fica muito feliz por ela estar usando um feitiço de vento que nem ele mesmo sabia que ela conseguia usar com tanta eficácia. E então chega a vez do nosso prota, e ele tá com uma bola de fogo azul que não apagava de jeito nenhum e deixa geral espantado, até porque ele não tinha poder mágico nenhum. Em seguida, ele parte pro alvo de elemento terra, quebrando ele e deixando todo mundo se perguntando que magia esquisita era aquela. Aí o cara que organizava a prova perguntou que magia ele usou, mas ele foge da pergunta, até porque se ele explicasse que adicionou combinações de metal e terra ao granito pra fazer ele cristalizar até quebrar, não ia pegar muito bem. Aí ele parte pro alvo de água e com um dos seus Shikigamis transforma o alvo em um gelo enorme que deixa todo mundo de queixo caído. Ele só conseguia fazer esses 3, pois o vento não era um dos seus 5 elementos, e ele não entendeu muito bem como funcionava o elemento de luz e sombra. Depois que todo mundo foi embora, a professora pergunta pro organizador da prova como foi o teste, e ele diz que foi uma bagunça. E era estranho que a Ifa, que quase não tinha poder mágico, e o Seika, que não tinha nada de poder mágico, conseguia usar magias tão poderosas assim. Mas nada te surpreendia mais, depois de alguém mais poderoso ainda ter vindo antes dos dois. E essa pessoa era a Amio, que destruiu os alvos de todos os elementos, e por isso eles achavam que ela poderia ser a grande heroína da profecia. Logo depois, os alunos correm pra ver se os nomes deles estavam na lista de quem foi aprovado. Seika ficou na 3ª posição e se espanta quando vê que a Ifa estava na 2ª posição, e na 1ª posição estava a Ami, a menina ruiva que podia usar os 4 elementos. E depois de alguns dias, quando o resultado das provas sai, eles se matriculam oficialmente. Na cerimônia de boas-vindas, Ifa pergunta pra Seika se a sua saia não estava curta demais, e ele mente falando que não, quando na verdade achava que estava bem curta sim. Enquanto caminhavam, Seika sente muitos seres espirituais vindo da floresta e vai até lá ver o que era, quando se depara com um grande círculo mágico que passa uma sensação muito ruim. Mas nosso prota diz que como provavelmente aquele círculo pertencia à escola, eles não podiam mexer com ele, mas deixa alguns dos seus Shikigamis por lá. O salão de boas-vindas estava repleto de comida e nosso prota não perde tempo para bater um rango. E enquanto o Amio fazia um discurso, o círculo mágico ativa e Seika sente a sua presença e diz que logo algo estaria vindo da porta. Aí surge 3 demônios inferiores que destroem a porta e botam os alunos para correr. Seika percebe que os demônios estavam procurando por algo, e os alunos até tentam atacar os demônios com suas magias, mas os demônios nem sentem nada e partem pra cima deles. Quando o nosso prota estava prestes a usar seus Shikigamis para salvar os alunos, Amio aparece e corta o demônio com sua espada. E enquanto ela luta contra os demônios, Seika percebe que tinha algo muito estranho. Os demônios estavam muito lentos, por isso ele acha que os demônios vieram apenas fazer um reconhecimento de algo. Com os Shikigamis que ele deixou perto do círculo mágico, ele
consegue ver um demônio conjurador da magia que estava por lá. E diz pra Ifa que se ela se sentisse em perigo, era pra usar sua magia e fugir de lá. E em seguida ele usa o seu Shikigami pra ir até o conjurador da magia. Lá ele chega dizendo um poema. E o conjurador diz que ele era um tolo de ter ido enfrentar ele sozinho. Invoca vários outros demônios inferiores com o círculo mágico. Os demônios atacam o nosso prota, mas com seus Shikigamis ele derrota eles com facilidade. Aí o demônio conjurador da magia percebe que ele não era fraco e decide ele mesmo enfrentar o prota. Ele cria várias espadas e se apresenta como Galgaleos, um demônio de metal que controla o fogo e a terra. Nessa hora Seika tenta usar o mesmo ataque que derrotou os outros demônios, mas não funciona. Ele faz vários ataques usando seus Shikigamis, mas o demônio se defende numa boa, sem mesmo sair do lugar. Aí o demônio tá com uma espada, mas nosso prota se defende com facilidade. Mas a espada se teleporta na direção contrária e acerta ele, causando um leve arranhão. Aí ele tá com uma magia de fogo e se teleporta pras costas do nosso prota e arranca o seu braço. Seika pergunta pro demônio o que ele estava procurando quando estava observando pelos olhos dos demônios inferiores que ele mandou atacar a academia. E como agradecimento por mostrar uma estranha magia de teleporte, o demônio conta que a única coisa que era do seu interesse era a grande heroína. Uma guerra ocorreu muitos anos atrás, onde uma grande heroína derrotou o rei demônio. E ele acreditava que a Amiu, por ter cabelos vermelhos e um poder sobre-humano, era essa tal grande heroína, como diziam na profecia. O demônio ataca e o nosso proto desvia, mas o demônio cria várias espadas e consegue acertar e dar o golpe final, arrancando sua cabeça. O demônio achava que tinha ganhado e vai em direção à grande heroína, mas aí o nosso prota aparece repetindo o mesmo poema que foi dito quando ele chegou lá. E esse poema foi lido por ele para responder o seu mestre, mas nunca ouviu sua opinião, pois matou ele. O demônio pergunta como ele não morreu e tá com uma espada na sua cabeça, mas a espada simplesmente desaparece. E ele responde que voltou à vida e sua espada sumiu porque ele definiu o feitiço para eliminar qualquer objeto estranho a ele. Aí o demônio cria um monte de espada e lança contra o nosso prota, mas ele desvia e cria um poderoso feitiço de cachoeira. Porém, usando o teleporte, ele escapa e vai pra cima. E aí nosso prota invoca a besta relâmpago e ela taca um raiozão no bicho. Ele achava que tinha ganhado a luta, mas aí o demônio novamente se teleporta para suas costas. Mas aí o Seika já esperava por isso. Ele segura o demônio e usa um feitiço de metal e água. Mesmo assim, o demônio continua vivo e achava que poderia ganhar a luta, pois uma hora Seika ia ficar sem os seus encantamentos estranhos. E é quando ele revela que criava seus Shikigamis há anos, por isso tinha um monte ainda. Após isso, ele invoca um dos seus servos e o demônio cai em desespero, pois nem o rei demônio conseguiria invocar um dragão. E então ele é arrastado pra bem longe até que é comido pelo bicho. Quando o nosso prota ia mandar o bicho de volta, ele sai correndo tentando fugir. E então nosso prota teve que usar os seus Shikigamis pra mandar ele de volta. E diz que não esperava a rebeldia de um servo tão fraco como aquele, mas entendia o motivo, que era devido ao seu corpo não estar maduro como na sua vida anterior. De volta à academia, ele fica impressionado ao ver que a Amiu derrotou todos os demônios inferiores sozinho. Mas ele diz que por mais forte que seja, no final as pessoas ao redor iam te derrubar. Por isso, nessa vida, ele precisava de alguém para se tornar o mais forte no seu lugar. E diz que ia ser amigo dela. No outro dia, quando estavam indo pra academia, Seika tenta falar com a Amiu dando um bom dia, mas ela faz uma cara feia da peste e fala pra ele nunca mais falar com ela. Enquanto caminhavam, algo estava prestes a cair neles, mas nosso prota usa o seu Shikigami pra sair de lá. E aí o professor deles, que se chamava Cordel, aparece e fala que o objeto que quase caiu neles era um catalisador que usava na sua pesquisa. E ele tava tentando levitar pra levar pro próximo andar, mas acabou que caiu, pois ele era um especialista em magia de luz, mas magia das sombras era difícil pra ele usar. Na sala de aula, a professora disse que como era aniversário da escola, ela precisava da ajuda da Ifa e da Amiu, que tiveram as melhores notas. Elas teriam que entrar na floresta e oferecer a nova lista de alunos no templo que tinha lá. Como lá era onde estava a base do demônio Galel, Seika fica preocupado e se oferece pra ir no lugar da Ifa. Como Ifa era sua serviçal, ele faz ela recusar pra poder ir no lugar dela, já que era o terceiro com a nota mais alta da classe. A professora entrega a lista com os nomes pra Seika e os dois partem em sua jornada. No caminho, a Amiu pergunta se o prota fazia coisas sujas com a Ifa. Ele nega e pergunta se ela então falava só safadeza. Nessa hora, ela sente uma dor de cabeça e nosso prota acha um círculo mágico que teleporta os dois pra um outro lugar, onde tinha um monte de bicho que estava prestes a atacar ele. Mas aí a Amiu mata os bichos com sua magia, e aí surge um orc saradão na sua traseira e o Seika salva ela usando seu Shikigami. E como estavam em um lugar com monstros e um túnel subterrâneo, eles percebem que estavam em uma masmorra. Amiu diz que eles tinham que encontrar uma saída, pois a taxa de sobrevivência em uma masmorra era baixa, por isso ninguém ia salvar ele. Nosso prota estava ajudando seus Shikigamis, que foram transformados na superfície, a detectar sua localização. Aí surgiu um monte de monstros no seu caminho, e a Amiu estava até dando conta do recado, mas era muito bicho. Aí ela toma uma porretada na cabeça e desmaia. E nosso prota invoca uma centopeia gigante que acaba com a raça dos monstros. Ao acordar, a Amiu fica surpresa ao ver que o nosso prota derrotou os bichos tudo sozinho, e ele até mesmo curou ela. Ela sente
outra dor de cabeça, e como suas feridas já estavam curadas, Seika cria uma barreira contra maldições. Isso faz a dor de cabeça dela parar. A mina acha estranho porque não tinha nenhum selo de maldição nela, por isso ela pede pro nosso prota olhar. Ele dá uma espiadinha, pá, mas não encontra nada, e ele diz que poderia ser bem pequeno ou da cor da sua pele. A Miu diz que gostava muito de lutar e era viciada desde pequena, e por isso as pessoas achavam ela estranha, porque teve até uma vez que estavam em uma expedição, metade do seu grupo morreu, mas ela diz que queria ir pra uma nova aventura com toda a felicidade do mundo. E Seika diz que não achava ela estranha, até porque tinha outras coisas que ela gostava também, como por exemplo falar safadezas. E aí Dali, ele toma um socão na cara. Eles encontram o chefão da masmorra, e se eles derrotassem ele, apareceria uma saída. Mas Amil diz que eles não poderiam vencer sozinhos, por isso era melhor evitar o chefão. Porém, nosso prota convence que se eles lutassem juntos, conseguiriam derrotar ele. Aí eles partem pra cima da cobra doida, e ela gospe ácido, mas Seika desvia. Amil chama a atenção dela com a sua magia de vento. Nosso prota ataca ela pelas costas e pede pra Amil tacar uma bola de fogo na cabeça dela. A cobra então é detonada graças à magia de fogo combinada com o feitiço de Seika. E então a Amil dá o golpe final e abraça o nosso prota com muita felicidade por ter derrotado uma criatura tão forte. Seika já tinha encontrado sua localização com os Shikigamis há tempos. Poderia até mesmo ter usado seu feitiço de trocas há muito tempo, mas preferiu seguir para se divertir com a Miu para que um dia ela fosse forte. Uma espada surgiu quando o chefão foi derrotado, e então Seika pega e entrega para Amil. Os dois então saem da masmorra e contam tudo para os professores. E Seika vai até o Cordel dizendo que ia devolver o que pegou emprestado. O Cordel diz não lembrar de ter emprestado nada. Seika diz já saber de tudo sobre o seu ritual. O demônio que apareceu naquele dia era bem poderoso, mas não poderia entrar na escola e construir um círculo mágico tão grande. E ainda teve o incidente da masmorra, o que foi muito suspeito. Então Seika pede pro Cordel revelar sua verdadeira forma. E ele diz que lamentava decepcionar, mas era apenas um humano comum. E assim como os demônios usavam os humanos como espiões, o Império também usava espiões demoníacos. E seu plano era se livrar da grande heroína. Ele criou uma maldição que usava magia de luz. Para ser usada, não precisava nem estar perto do alvo, mas levaria tempo para ser feita, por isso não queria que ninguém interrompesse até que terminasse. Seika diz que já sabia direitinho como sua maldição funcionava, e invoca um demônio para que sua maldição fosse transferida para ele, e usa seu feitiço para devolver a maldição pro seu dono. O cara fica em desespero e morre com sua própria maldição. Começamos Kaifa e Amil aliviadas que haviam passado pro segundo ano sem reprovar. O prota comenta sobre como desde então não houveram mais ataques de demônios, mas ainda assim ele deixava seus Shikigamis cuidando da região para garantir que tava tudo seguro. Até que do nada o vice-diretor aparece dizendo que ele e a Ifa deveriam ir ao escritório do diretor na noite seguinte. Quando eles chegam lá, o Seika diz ficar surpreso pela diretora ser uma semi-humana. A diretora diz que conhecia o tio do Seika, o que deixava ela sem entender, porque nunca tinha ouvido falar que o pai dele tinha irmãos ou qualquer coisa assim. Mas ela deixa isso de lado e diz que queria que o Seika entrasse no torneio de artes marciais da capital com uma outra garota que se chamava Mabel, para aumentar a reputação da escola. A diretora diz que eles haviam ganhado 2 vagas para participar, sendo uma da Mabel e outra que ficaria entre o Seika e a Ifa. A Miu pergunta por que escolheram os dois, e a diretora diz que sabia o histórico do Seika e por isso o chamou, o que deixa a Miu revoltada por não terem chamado ela. A Ifa diz que o vencedor ganharia prêmios em dinheiro e um convite para entrar na guarda real, e logo a Miu comenta que provavelmente a escolha da Mabel era de algum nobre que só tava tentando dar um atalho para a vida dela entrar na alta sociedade. E aí a própria Mabel aparece, chamando a Miu de fracote e tagarela. E nisso a Miu chama a Mabel para um duelo de espadas, e o Seika percebe que a postura da Mabel mostrava que ela não ficava para trás da Miu em habilidades. As duas começam o duelo, mas em poucas trocas de golpes a Mabel consegue sair vencedora. Porém ela venceu usando magia em um duelo de espadas. E aí a Miu diz que ela não deveria ter usado magia durante o duelo, mas a Mabel nem liga para esse comentário e continua chamando ela de fraca. Com isso o Seika e a Mabel vão para a capital pro duelo. E a Ifa também foi com a desculpa de ser a serviçal dele, e a Miu foi sem pedir permissão mesmo. O Seika fica todo destruído e enjoado com a viagem. A Mabel logo some quando eles chegam na cidade. Então o trio vai conferir o quadro de competidores, e o Seika repara que se ele e a Mabel vencerem, eles se enfrentariam nas semifinais, e Seika diz que vai descansar na hospedaria. Ele usa seus Shikigamis para investigar a razão de terem mandado ele ao invés da Miu pro torneio. O torneio começa e é explicado que naquele ano a magia seria permitida, e também haveria um medalhão que absorveria os danos causados aos competidores. Ele quebraria se absorvesse poder demais. O Seika é mandado pro campo para enfrentar um mano chamado Dennis. O Dennis já começa subestimando o Seika sem nem começar e ver as habilidades dele antes. E o Seika diz que já estava cansado e ia acabar com isso rápido. Então quando o Dennis ataca, ele usa seu Shikigami e aparece na traseira do cara para finalizar a luta com um golpe só. Depois de vencer, ele confere para ver se estava tudo ok com seus Shikigamis e dá uma sentada para assistir a próxima batalha. Na próxima batalha entra o grande sábio Ford Beren para enfrentar um cara chamado Keiri que tem uma cara de vilão da peste. Todo mundo começa a estranhar porque o Beren nem consegue mexer para lutar, e nisso que ele só chega lá e mete a espadada no cara na frente de todo mundo, deixando ele incapaz de lutar,
praticamente matando ele. Todo mundo da plateia comemora. O Prota então percebe que todo mundo ali gostava de ver mortes e também parecia que o Kaylee estava acostumado a matar, o que fazia a história desse Kaylee ser uma grande mentira. Falaram que ele era um guarda, mas o Seika percebe que deveria ser uma mentira e ele deveria ter um passado sombrio e foi mandado de um lugar bem estranho. O Seika fica surpreso também porque naquele mundo também haviam conjuradores que colocavam poder espiritual no olhar para amaldiçoar o que viam, sendo portadores do olhar do mal. Aí o Prota é mandado para lutar de novo contra uma mina que controlava um golem de pedra. Porém ele desfaz o golem bem rápido e faz o adversário se render. Nisso o Seika volta e a Miu diz que era bem chato ver ele lutar porque ele vencia rápido demais. Aí ela pergunta se ele entraria na guarda caso vencesse e ele diz que negaria. Logo a próxima luta começa e a Miu diz pra Ifa parar de flertar com o Seika e prestarem atenção porque seria uma luta da Mabel. Todos eles ficam surpresos porque a Mabel aparentemente estava usando magia de gravidade e ainda sem precisar conjurar palavras, destruindo todas as magias de pedra e terra do adversário com seus golpes e sem qualquer dificuldade. Ela finaliza a luta despedaçando o cajado do cara e com isso consegue vencer, mas como chama a Mabel de heroína, o Seika fica confuso e pergunta a razão. Então explicam que o segundo herói que já existiu se chamava Mabel e também usava a mesma arma que ela. Durante a noite o Seika impede um espião dos demônios de mandar uma mensagem por um pombo correio e diz que tinha algumas perguntas pra fazer, mas o cara tenta dar uma disfarçada e ataca ele por trás. O Prota sem hesitar prende ele e o espião pergunta como ele sabia que ele era um espião. E o Seika diz que usou seus Shikigamis pra colher informações de toda a capital. E nisso o espião diz que nunca diria nada, mas então o Seika invoca um Ayakashi super sinistro, capaz de ler mente, e deixa o espião em choque, quase borrando a calça. E o Seika começa perguntando quem era o superior dele. E o Ayakashi lê a mente dele falando que era um tal de Barão da Matança. E o superior dele era um tal de Marquês Edentrade. E é confirmado que são dois demônios. O Ayakashi menciona que ele sabia sobre a heroína. O Seika pergunta o nome da heroína que ele estava espionando. E nisso é dito o nome Mabel. E a explicação era porque a Mabel nasceu no ano que coincide com a profecia, tendo o gênero e a cor de cabelos corretos, além de ser forte e dos rumores gerais. Aí depois dele encher a pança, ele desinvoca o bicho. Mas antes um pouco disso, o bicho começa a ler a mente dele, velho. Esse bicho é sinistro. Vendo a mensagem que seria enviada pelo espião, o Seika percebe que ele precisava decifrar ela. Mas pelo menos sabia que a escola queria na verdade que a Mabel vencesse e atraísse a atenção como uma falsa heroína. Aparentemente precisavam deixar os demônios longe da verdadeira heroína, que era a Amiu, mas ele ainda não tinha certeza porque o mandaram também. Enfim, o torneio continua com o Kyle vencendo e logo o Seika volta para poder enfrentar seu terceiro oponente. E ele consegue vencer bem rápido também, assim como a Mabel. Nisso os dois poderiam se enfrentar nas semifinais, mas a Mabel aparece dizendo pro Seika se retirar do torneio porque ela lutaria a sério com ele. E aí não queria correr o risco de matar ele, mas o Seika obviamente se recusa. Eles assistem outra luta do Kyle e todos ficam em choque porque o adversário dele estava tentando mandar vários tipos de magias diferentes, mas nada abala ele, porque ele também estava usando uma magia de gravidade assim como a Mabel. Mas além disso, ele também usava magia de sombras, o que faz ele vencer rapidamente antes mesmo de conseguir acertar o adversário com sua espada por escolhas do juiz. No meio da noite, quando o Seika foi dormir com sua raposinha waifu em forma de humana, a Mabel ataca ele e os dois começam a lutar, mas mesmo com os Shikigamis dele não era o bastante para conseguir derrotar ela. No fim, a Mabel acaba fugindo quando o Seika desvia o olhar para um civil que ouve os dois lutando e acredita que aquilo foi uma preliminar para a luta deles no dia seguinte. Depois da batalha, o Seika aparece para reencontrar com a Mabel quando ela estava tendo uma memória com o irmão dela. Ao ver ele, ela entra numa posição de combate e pergunta por que ele não lutava com ela e fica surpreso quando ele diz que apenas queria conversar, sendo que ela tentou machucar ele para evitar que ele lutasse na competição. A Mabel continua pedindo pro Seika desistir, mas fica surpresa quando ele menciona saber o plano dela de ser uma substituta para a Miu e uma distração. Ela diz que o trabalho dela era ser morta pelo Kyle para que os demônios pensassem que a grande heroína foi morta. Ela explica que a Associação Mercantil de Rugrok pega as crianças escravas de potencial e as transforma em mercenários, sendo essa a origem dela e do Kyle. E também explica que os caras colocaram uma magia dentro do cérebro do Kyle para criar um mercenário perfeito e incapaz de sentir emoções, como medo, e assim obedecendo qualquer ordem deles. Ela também explica que os grupos de crianças eram separados em 4 e treinados, mas havia um teste que apenas um deles passaria para receber a magia no cérebro, e para isso era necessário matar os seus companheiros. Isso faz com que, na verdade, a Mabel seja a última amiga que o Kyle precisava matar. Ainda assim, ela não pretendia morrer e queria matar o Kyle porque ele matou seu irmão, e então queria se vingar, mas logo o Seika diz que, na verdade, o Kyle era seu próprio irmão, e percebeu desde o começo que o cabelo dele era pintado, e a Mabel e o Kyle tinham os mesmos olhos. A Mabel concorda e diz que o Kyle pediu para matar ele caso um dia ele deixasse de ser ele mesmo, e por isso pretendia chegar até as finais, até que do nada o Seika diz que venceria o Kyle no lugar dela e não deixaria ela morrer. Ele diz que os dois deveriam se enfrentar corretamente nas semifinais, e o Seika impediria ela de morrer pro seu irmão, porque ele não ia querer que ela fizesse isso. No campo de batalha, a Mabel esconde seus poderes e os dois começam a se enfrentar praticamente de igual para igual, mas não demora e o Seika consegue segurar a Mabel e assim vencer ela por impedimento, mas nem assim ela acreditava que ele conseguiria vencer o Kyle nas finais. Logo os dois são mandados para se enfrentar. Eu sei que o Kyle começa a discutir e o Kyle diz que foi mandado para matar a Mabel e faria isso apesar dela ser sua irmã. Seika
começa a lançar várias magias pra testar o que faria efeito no Kyle. Usando uma cortina de fumaça pra evitar ser desclassificado, ele invoca o Minotauro pra enfrentá-lo. E com um golpe o bichinho capota, mas o Seika não pretendia matar ele. Até que de repente começa a aparecer várias veias roxas no corpo do Kyle e a maldição começa a matar ele. O que faz o Seika tentar usar uma barreira de proteção pra salvá-lo, mas o Kyle acaba percebendo sua morte e pede pra dizer suas últimas palavras finais pra Mabel. Isso deixa o Seika revoltado, porque em sua vida passada era o mais poderoso de todos e não deixaria ele morrer de forma alguma por uma simples maldição. Ele era capaz de trazer até mortos à vida em sua vida passada de tão poderoso que era. Ele começa a usar um feitiço super poderoso, o que faz a raposa lembrar ele que aquilo chamaria muita atenção. E pergunta se ele lembrava a razão de estar escondendo seu poder para começo de conversa, porque obviamente em sua vida passada ele foi morto justamente por isso. E com isso ele é convencido a parar de reviver o Kyle, desaparecendo com seu corpo e deixando sem ninguém saber o que aconteceu, dando a ele a medalha de vitória. E enterrando o corpo do Kyle ao lado da Mabel, o Seika diz que a mensagem final dele foi desculpa pelo trevo de 4 folhas. E ela explica que isso aconteceu antes da cirurgia dele receber no seu cérebro aquela magia. Ele quebrou uma presilha de um trevo que ela gostava muito, fazendo eles brigarem. A Mabel então chora muito no túmulo do seu irmão. E o Seika diz que eles deveriam voltar para a escola e continuarem suas vidas normalmente, mas nisso a Miu desafia a Mabel para outro duelo de espadas, mas sem magia dessa vez. E aí a Miu acaba vencendo usando o mesmo truque de magia de gravidade. E a Mabel pergunta se ela fez isso só para se exibir, mas ela responde apenas estar aliviada em ter alguém que estaria a par dela e elas poderiam treinar juntas a partir de agora. Nisso o Seika volta e diz à diretora que havia descoberto todo seu plano. Afinal ela comprou a Mabel dos mercenários e pretendia ajudar ela, porque sentia pena dela querer matar seu irmão, e mandou o Seika sabendo que ele venceria os dois e traria a Mabel de volta viva e com segurança, e na escola ele estaria seguro. No fim a Mabel descolora seu cabelo e começa a estudar do lado da Aif e do Seika pro exame de admissão para começar sua nova vida escolar. Logo as férias de verão começariam, mas o Seika disse que precisava investigar um dragão no reino de Astiria, porque um membro da assembleia do pai dele pediu, mas tanto a Mabel quanto a Miu estariam ocupadas com suas famílias. O prota pergunta se a Aif ia com ele, até que do nada chega um cara e uma mina dentro da escola e o cara chega se apresentando como Cecílio, o príncipe de Astiria, e logo ele fica encantado com a Aif e pede ela para se juntar ao harém dele e se tornar uma das suas esposas. É claro que todo mundo fica em choque, mas a Aif nega e diz que era escrava do Seika. Então Cecílio pergunta o valor dela, mas antes do Seika poder responder, a mulher atrás do Cecílio, chamada Lizzie, diz que eles deveriam conversar em outro lugar. O Seika então se reúne com Cecílio para discutirem o trabalho no reino. Ele explica que o dragão no reino deles vivia em harmonia porque supostamente, segundo a lenda, ele foi chocado de um ovo pela rainha de Astiria há muitos anos. Mas agora ele estava agindo muito estranho e precisava que o Seika investigasse o caso. Quando a conversa acaba, a Miu arrasta ele pro mato para conversar. Ela pergunta se ele pretendia dar a Ifa pro príncipe, e o Seika até considerou a ideia caso a Ifa realmente quisesse, mas as duas insistem para ele nem dizer isso a Ifa porque ela ficaria muito triste. 2 dias depois, eles começam a viajar pro reino de Astiria, e mais uma vez o Seika passa mal na viagem. E a Ifa fica preocupada, porque ele mencionou que o Cecílio convidou ela para ir na carruagem dele. Ela nem acreditava que realmente queria adicionar ela ao harém, e o Seika fica claramente desconfortável com a situação. Eles chegam à capital e logo se encontram com um tal dragão que estava voando pelas redondezas. E aí o dragão começa a voar em direção a eles, e uma invocação de tigre é feita para afastar o dragão. Mas aí o bicho tenta atacar a Ifa, mas o Seika protege ela. Mas antes que pudesse usar seu Shikigami para parar ele, o próprio invocador chamado Sek prende o tigre de novo. O Cecílio repreende o Sek, mas o Sek diz que o dragão tinha começado a atacar as pessoas e ficou de mau humor do nada desde que o príncipe saiu. Então o Cecílio apresenta o Sek como chefe de um grupo de mercenários contratado por ele. O Cecílio explica que matar o dragão era provavelmente a única forma de lidar com o dragão, mas o Seika diz que aquela não era uma boa opção, considerando que o dragão poderia fugir e atacar outros lugares, e o Sek logo fica revoltado porque o Seika estava se intrometendo. Mas o príncipe logo para a discussão dos dois. O Seika insiste pro Cecílio não matar o dragão e pergunta se a rainha concordou com isso. E o príncipe diz que tinha total autoridade para proteger o seu povo, e o Seika acaba não insistindo mais tanto. Nisso o Prota também fica com raiva da Ifa por não ter feito nada para tentar se proteger do ataque, porque em sua vida passada ele viu um colega morrer justamente por isso bem diante dos seus olhos, e não queria que o mesmo acontecesse com ela. Eu sei que a Ifa pesquisam sobre o dragão na biblioteca e acabam descobrindo a história da origem dele. No passado outro dragão fêmea apareceu e eles ficavam violentos por conta dos filhotes, mas dessa vez era diferente porque era apenas um dragão macho. O Prota então decide subir na montanha para ver o que estava acontecendo. E a Ifa se sente mal porque era fraca e não conseguia nem ajudar ele nas leituras de livros antigos, e com medo de ser descartada pelo Seika porque era inútil. E de noite ela acaba dormindo com ele porque o príncipe convidou ela pro quarto dele, e aí ela fica com medo. O Seika diz que ela poderia entrar no harém do Cecílio se fosse a vontade dela, porque ele achava que todo mundo poderia seguir seu próprio caminho. E ela diz que pensaria no assunto. No dia seguinte o Seika dá um puxão de orelha no Cecílio por ter chamado a Ifa pro seu quarto, e diz que ia à montanha ver o dragão, o que deixa o príncipe já com uma expectativa de que ele demoraria pra voltar, e claramente começa a pensar alguma besteira. A Lizzie começa a discutir com a Ifa sobre o Seika ser estranho e possivelmente perigoso como um demônio, porque os espíritos estavam evitando ele, mas a Ifa defende ele falando que ele é um humano, o que faz a Lizzie
Liz e convidar ela pra conhecer o harém do príncipe. A Liz explica pra Aoife como é o harém do príncipe, que na verdade é composto por garotos que estudavam e se preparavam pra vida real. Isso pra ganharem papéis importantes no governo, e o Cecílio realmente precisava de uma esposa digna de ficar ao seu lado, porque ele temia não estar na altura da sua mãe quando ela se fosse. A Liz pergunta se ela poderia entrar pro harém dele. Já chegando na montanha, o Seika encontra o dragão e começa a atacar ele na mesma hora. Mas o Prota é forte, ele consegue prender o dragão sem nenhum problema, com facilidade. Aí ele encontra um ovo dentro do ninho, e assim ele deduz que o dragão mudou de macho pra fêmea, assim como os peixes poderiam mudar seu gênero em resposta ao ambiente. Aí ele começa a ajudar o dragão a chocar e aquecer o ovo, mas o dragão não deixa ele descer da montanha. E quando a Liz e a Aoife se encontram com o príncipe, ele simplesmente decidiu comprar a liberdade dela por vontade própria, e reconhecendo por ser o próprio príncipe, e se o Seika aprovar. O Cecílio diz que não deixaria ela ficar presa com uma pessoa potencialmente perigosa como o Seika, e assim eles decidem apenas forçar ela a assinar o contrato, mas bem nessa hora o Seika chega pra acabar com aquela palhaçada. Ele explica que virou amigo do dragão e precisava de ajuda pra manter o ovo do dragão aquecido com uma magia de fogo, e assim a Aoife vai com ele dizendo que gostava do Seika no fim das contas. Nisso os dois chegam no ninho do dragão e são atacados pelos mercenários, descobrindo que Seika enganou o príncipe pra roubar o ovo do dragão. Então o Prota precisava enfrentar eles, e fica surpreso ao ver que a Aoife estava lutando ao seu lado e não queria ser mais um fardo pra ele. Os mercenários ficam de boca aberta com o poder dele, principalmente quando ele se chama de mago mais poderoso do mundo. E nisso os dois conseguem impedir os mercenários e voltam pra contar tudo pro Cecílio, que fica em choque com a verdade e prende essa galera toda. Seika explica que a história da lenda era real, mas o dragão enxergava os humanos como sua mãe e esperava que pudessem ajudar a chocar seu ovo mais uma vez igual no passado, retribuindo a ajuda com a proteção ao reino. Mas o príncipe simplesmente nega, porque queria criar um grande feito em seu nome e forçar o Seika a matar o dragão. Quando o Prota nega, o príncipe manda prender ele e diz que libertaria a Aoife, mas logo o Seika fica revoltado porque no fim o príncipe era um belo de arrombado. Esse príncipe aí só pensava em mulher e fama, e o Seika diz que nunca entregaria a Aoife pra ele. Nisso a Lisa dá risada e acaba com aquele caos, falando que ouviria as vontades da Aoife, que ela realmente rejeitou o Cecílio, ele deveria aceitar isso. Ela pede desculpa pelas suas ações e as do príncipe também, e conversa com a Aoife a sós. Ela percebeu o amor que ela sentia pelo Seika e presenteia ela como os espíritos da luz, que davam poder de cura, esperando que ela pudesse ficar ainda mais forte e continuar com seus sentimentos pelo Seika até o final. Voltando pra escola, o Prota pede pra Miu conhecer a família dele, e a Aoife até fica em choque, achando que era um tipo de pedido de casamento. Mas aí ele explica que a família dele pediu pra ele voltar de férias na primavera, e o pai dele queria conhecer ela e também a Mabel. Voltando pra sua casa com as garotas, ele se reencontra com seu irmão Huff, que apresenta todo mundo pra família, até que o Glee aparece berrando no ouvido de todo mundo querendo duelar com Seika, e diz estar feliz no exército. Nisso a Miu desafia o Glee pra um duelo de espadas, e se ele conseguisse vencer ela, ele poderia lutar contra o Seika, já que o Seika era muito mais forte que ela. E fingindo usar magia, o Glee acaba vencendo e diz que ainda queria lutar contra o Seika, mas do nada uma princesa chamada Fiona aparece e isso faz o Glee desistir de enfrentar o seu irmão. O Seika fica surpreso porque seu irmão estava obedecendo a alguém daquela forma, mas todo mundo fica ainda mais surpreso porque a Fiona era uma princesa sagrada. Ela carregava o sangue real de uma sacerdotista e diz que tinha ido até ali pra conhecer a Miu e convida eles pra acompanharem ela na cidade. O grupo todo interage durante o jantar e a Fiona fica puxando umas conversas aleatórias até o ponto da mãe do Seika conversar com ele, que era um milagre de acontecer, porque essa mulher sempre ignorou ele. Durante a noite ele comenta que a sua antiga esposa era como a Fiona, e bem nesse momento a Miu entra no quarto dele perguntando o que ele faria depois que se formasse, e os dois acabam concordando que se tornariam aventureiros juntos, e até rola um pequeno clima entre eles. Mas essa decisão foi em parte porque o Seika também precisava estar perto da Miu pra poder ocultar o seu próprio poder. No dia seguinte eles andam com a princesa e ela fica toda ousada em segurar a mão do Seika do nada, no meio do caminho pra não se perder, e até faz o Glee comprar um espetinho de carne pra eles comerem. Eles discutem também sobre como o romance poderia florescer quando duas pessoas passam por um momento difícil e salvam uma outra. E a Fiona comenta que parecia bem romântico e algo legal, porque ela sempre resolveu seus próprios problemas sozinha, e nisso o Seika até zoa a Miu, porque no caso ela seria o oposto e ela que salvaria o amado dela. Enquanto eles estavam andando pela cidade, a Fiona puxa o Seika pra ver uma construção e uns pedaços de madeira caem em cima deles, mas a Miu e o Glee o salvam, o que deixa a Fiona desapontada porque o próprio Seika não salvou ela. O Seika então compra um laço de presente pra colocar no cabelo dela, pra eles ficarem menos suspeitos. Ah, claro, porque uma porcaria de um pano faria todo mundo suspeitar dela ser uma princesa, né? Ah, meus amigos, aí ela fica tão feliz com o presente que acaba se afeiçoando bastante ao Seika, ao ponto de querer ficar perto dele o tempo todo. Mas ele sempre consegue escapar dela de alguma forma, e mesmo sabendo que ela é uma sacerdotista que poderia ver o futuro, ela não se tornaria uma ameaça pra ele. O Prota então vai jogar xadrez com ela depois, porque ficou com um pouco de pena, e eles discutem um pouco sobre a visão de política dela. Ela fala que os mais poderosos dentro do xadrez eram as peças de fora que representavam o povo, e era por isso que ela sempre se esforçava pra ajudar as pessoas e fazia seu nome ser reconhecido. Seika menciona sobre o poder dela e fala que já sabia que ela podia ler o futuro, porque ela sabia que o Glee perderia pra Miu, também sabia do acidente da construção que cairia em cima deles, ela prevê também que o Seika perderia o jogo, e até mesmo sobre a aposta que eles fizeram no começo, de quem vencesse poderia pedir qualquer coisa
coisa. E se ela vê que ele ficou um pouco desconfiado e pergunta o que faria ele acreditar nela. Então ele diz que contar um segredo ou uma fraqueza poderia mostrar confiança. E assim ela conta um segredo de quando era criança tinha medo de comer ensopados no inverno, porque eles tinham farinha e ela achava que se ficasse perto do fogo poderia crescer um pão dentro da sua barriga. Ela também conta que tinha vontade de salvar uma certa pessoa que poderia cair em um buraco no futuro próximo, e fica implícito que ela estava falando da Amy. E essa era a razão dela querer ver ela desde o começo. Enfim, eles finalmente pagam as carruagens pra voltar com a princesa. E no caminho eles acabam em uma emboscada com bandidos, mas o Prota é brabo, ele acaba pegando todos os bandidos vivos a pedido da própria Fiona. Eles ficam se perguntando a razão de um grupo de bandidos ter atacado uma caravana no exército, sendo que não fazia sentido nenhum. A Fiona se encontra com Seika e logo percebe que a princesa sempre soube daquele ataque desde o começo, e por isso ela pediu pra ir tantas carruagens vazias. Isso é porque eles pretendiam levar os bandidos pra cidade e usar como moeda de troca pra descobrir quem os mandaram. No caminho, a Fiona e o grupo do Prota se separam e ela reserva uma pousada pra eles irem. Então eles se despedem esperando poderem se reencontrar no futuro, e a Fiona lembra o Seika que ela estava ao lado dele e pede pra ele não esquecer isso. No fim, vemos um grupo de demônios que ao longo de vários episódios estavam indo derrotar a grande heroína, e liderados por Zor. Cada um tinha uma aparência um tanto diferente. Eles achavam que ia ser fácil derrotar a grande heroína e esperavam voltar todos juntos pra casa. Na volta pra escola, a diretora pede pro Seika representar o corpo estudantil na cerimônia de boas-vindas aos novos alunos, ainda que fizesse ele se destacar um pouco. E ele continua feliz de estar naquela vida, poder viver normalmente, ainda que precisasse ser um pouco covarde e esconder seu verdadeiro poder. Enquanto isso, o grupo de demônios chega na escola e planejava juntar todos os alunos em um prédio e começar sua missão de encontrar a heroína e matar ela. Convencidos de que poderiam fazer tudo facilmente. Basicamente, o grupo entra no campus, mas havia uma cortina de fumaça poderosa, e que faz eles se perderem e encontrar os Shikigamis do Seika. E nisso acaba rolando uma batalha entre o Ogro e a Mabel. O demônio percebe que mesmo usando uma arma tão grande, ela poderia ser muito ágil. Aí ele acaba se descuidando e acaba sendo acertado por umas faquinhas que achava ser inofensivas. Mas ele se dá mal, porque ela usa uma magia que prende ele. Porém, ele consegue se soltar facilmente, e quando ia partir pra cima dela, ela simplesmente desaparece. Então todos os demônios se encontram novamente, e então ele aparece citando o poema de um certo espadachim que lutou contra Ayakashi. Ele diz que o significado disso é: o que parece uma criança pode mostrar presas de repente e se envolver com fogo profano. O ogro é derrotado facilmente pelo Prota, e aí ele invoca uma cobra branca gigante. Cada um dos demônios acaba sendo morto da forma mais humilhante possível, tendo suas habilidades invalidadas da forma mais ridícula. O Zor usa sua habilidade e vê o poder do Seika e diz que ele era o rei demônio, e percebe que eles não poderiam vencer e deveriam ao menos mandar um deles de volta pra avisar o resto do grupo que estava acontecendo. E no fim, o Zor protege um de seus companheiros e consegue teleportar ele pra fora, esperando que ele pudesse repassar a mensagem pro grupo de demônios. Mas acaba que o demônio se fere e morre na floresta, sendo morto por uma das maldições do Seika, incapaz de ir embora e completar seu objetivo. E o Zor morre torrado, coitado. Ele acaba sendo pego pela própria habilidade. Com isso acabado, o Seika volta pra conversar com as amigas dele, sabendo que protegeu a Miu dos demônios. Eles conversavam um pouco antes de um grupo de cavaleiros aparecer do nada, falando que a Miu cometeu um crime de matar um emissário demoníaco, e começam a se preparar pra prender ela. A Miu obviamente nega, e o Seika diz que era óbvio que liberariam ela logo, porque era inocente, então acabam levando a Miu com eles. Conversando com a diretora, ela pergunta quem matou o emissário demoníaco. Quem será, né? E o Seika percebe que o Império estava tentando dar um jeito de matar a heroína por alguma razão. Depois dessa conversa, o Seika se retira meio que pressionando a diretora a tomar uma atitude. Ele diz que deixaria tudo nas mãos dela. Mas durante a noite ele invoca um Ayakashi e usa pra ir atrás da Miu. Isso mesmo sabendo que isso faria as pessoas verem seu poder. A Yuki tenta parar ele, mas ele estava fervendo de raiva e com memórias de algo na sua vida passada. Então ela acaba deixando ele usando seu feitiço de Shikigami, ele consegue ver por dentro do local onde ela estava presa. Transformando seus Shikigamis em ratos, ele desce até o local. E nisso um monte de guardas aparece pra segurar ele. Mas com seus feitiços, ele evita as flechas e acaba com os guardas sem piedade nenhuma, indo em direção às celas, matando todos os guardas com suas próprias mãos e com seu Ayakashi. Chegando nas celas, a Miu fica surpresa quando o Seika aparece pra salvar ela. E nisso ele revela que apesar dela achar que iria sobreviver, eles tentariam matar ela porque ela era a grande heroína, e a revelação deixa ela surpresa. Isso aparece o Glee e a Fiona, que explicam que tanto o Império quanto os demônios estão atrás da Miu, porque apesar deles não serem mais úteis, porque um herói não era o bastante pra derrotar os demônios, ainda era o bastante pra criar uma guerra. E tanto os demônios quanto o Império queriam impedir isso de acontecer. O Seika percebe que a Fiona havia propositalmente conhecido ele antes pra poder pedir pra ele recuar, fazendo uma chantagem emocional e ao mesmo tempo usando aquela promessa do xadrez de pedir qualquer coisa ao outro pra tentar fazer o Prota desistir de salvar a Miu. Mas o Seika ainda diz que não confiava nela e nega completamente. De jeito maneira nenhuma ele ia deixar alguém matar a Miu. Nisso a Fiona aceita a decisão dele e diz que preparou uma fuga com uma carruagem pros dois. Então eles se despedem enquanto o Glee mantém os guardas longe. E o Seika revive todo mundo que ele matou, deixando tanto a Miu quanto a Fiona totalmente chocadas. Esse cara é um monstro. E no fim o Seika dirige uma carruagem em uma pequena jornada com a Miu de volta pra onde eles se reencontrariam com a Ify e a Mabel. E o anime acaba com a Fiona comentando com alguma espécie de demônio em sua sombra que ela sabia que o Seika era o rei demônio, porque desde
desde criança usou seus poderes pra encontrar. E era o destino dele ser gentil e legal com todos, assim como ela previu. E assim a temporada termina. E aí, gostou do vídeo? Então já deixa seu like, se inscreve no canal e aproveita pra conferir mais resumos aqui no canal. Garanto que você vai curtir, é só clicar no vídeo que tá aparecendo aí na tela.